Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje você vai conhecer as melhorias que ocorreram no pacote 276 do sistema de tributos. Então se prepare aí e vem comigo. Vamos lá. Para você ter acesso a essas melhorias, você vai entrar no meu computador e na pasta do sistema e executar o sistema de atualização próprio do sistema. Quando você concluir a atualização, você vai abrir o seu sistema e aguardar ele concluir o processo de atualização. Concluído aqui então o processo de atualização, é importante você verificar se teve algum erro em seu processo de atualização. É previsto acontecer aqui até 5 erros no máximo. Após isso, é importante você entrar em contato com o suporte para ele acompanhar essa atualização e verificar se tem algum problema maior na sua base de dados. Seguindo no sistema, vai entrar normalmente na aplicação. E a primeira alteração que nós temos aqui é uma melhoria no sistema, na tela de contribuinte. Tanto na consulta da API da Receita Federal para a consulta do CNPJ, quanto na consulta do CEP. Fazendo um teste aqui. Quando concluirmos a digitação do CNPJ, o sistema automaticamente vai buscar no site da Receita os dados daquela empresa, tanto como o nome, a data de abertura, o endereço completo e o contato, tanto de telefone quanto e-mail. E outra verificação que temos que fazer é realmente que agora a aplicação do CEP está funcionando normalmente. Quando você digitar o CEP e sair do campo, ele vai pesquisar o endereço corretamente e travar o campo de cidade para que você não altere, já que o CEP é que determina qual é a cidade. Vou cancelar esse cadastro, que eu não quero fazê-lo agora. Outra mudança importante foi na tela de conta bancária. Foi necessário a separação aqui na agência e na conta do campo específico para o dígito. Então é importante vocês verificarem se todas as suas contas bancárias foram convertidas corretamente. Vou cadastrar uma nova conta bancária aqui. Então aqui vai ser 5 dígitos, né, o limite máximo determinado pelo Banco Central, o dígito da agência e o número da conta, com o seu dígito aqui a seguir, ok? O nome da conta, e eu salvo aqui para concluir esse teste. Uma outra coisa que nós criamos, em virtude de algumas dúvidas que temos sempre tido aí em relação à nota fiscal eletrônica, quais as atividades que ficam ativadas pelo cadastro dos QNAIs, quando a empresa se faz o cadastro na nota fiscal eletrônica. Criamos uma tela aqui agora, aqui em tabelas gerais, que vai te permitir consultar quais atividades econômicas que podem utilizar certos serviços. Quando você entrar nessa tela, você vai ter a lista de todos os serviços que tem na Lei 116 e onde, digamos que a pessoa quer usar o serviço, por exemplo, de casa de repouso. Para que ele tenha esse serviço disponível lá na nota fiscal eletrônica, as atividades que ele tiver no CNPJ tem que ter um desses QNAIs. Então, isso aqui vai te permitir agora consultar quais as atividades econômicas que existem, né, que fazem que cada serviço seja ativado na nota eletrônica. Então, aqui a gente vai ver todos os serviços e as atividades que estão vinculadas a ele, ok? E lembrando que essa tela é apenas uma tela para consulta, tá? Então aqui você não consegue cadastrar nenhuma informação e você consegue apenas consultar a vinculação dos serviços da Lei 116, né, de serviços que geram ISS, com as atividades econômicas que estão atreladas àquele serviço. Vamos para uma próxima alteração importante. Aqui também na tabelas,
essa tela de atividades econômicas ela foi bastante modificada para atender algumas novas melhorias que estão previstas. Tá? Uma das melhorias que foram feitas aqui nessa tela, ela foi atualizada com a última versão da tabela do CNAE, conforme o site do IBGE, é a versão 2.3. Então, todas as alterações que ocorreram nos CNAEs na versão 2.3 já estão aplicadas aqui no sistema. Nessa tela, nós temos agora alguns campos novos, com a indicação de substituição tributária, né? Você vai ver no seu código tributário, você vai ter um artigo lá que diz quais são as atividades econômicas que são obrigadas a reter o ISS, né? Tomar o ISS de serviços que foram prestados para ela. Então, com essa configuração, você vai conseguir configurar o sistema de forma automática para que quando você automaticamente fazer um cadastro econômico e essa atividade estiver no cadastro dele, o sistema automaticamente vai determinar que aquela empresa é uma substituta tributária, com a obrigação de fazer a retenção do ISS dos serviços que ela tomar. Outra coisa importante que vai ser implementado em breve é a questão de classificação de risco para a obtenção do alvará sanitário. Segundo algumas normas da Vigilância Sanitária e também do Comitê Gestor, né, de Simplificação das Empresas, foram feitas algumas indicações de quais atividades existem risco, né, sanitário que deve ser tratado pela Vigilância Sanitária de cada município. Aqui com essa opção, você vai conseguir configurar qual é o risco de cada atividade, né? Algumas que não tem risco nenhum, ou ela tem um risco baixo, um risco médio, um risco alto ou um risco máximo, segundo as classificações da própria Anvisa. Também com essa configuração, isso vai dispensar empresas que têm essa atividade a de obtenção de alvará sanitário quando o risco for sem risco ou não se enquadra. A partir do momento que ela estiver no risco baixo, ela vai ter, vocês podem configurar conforme o código tributário de vocês, se ele vai ter a obtenção do alvará sanitário obrigatório, né, alguma situação de obrigatório, ou se você, a partir desse momento, você vai começar a exigir a cobrança de taxa de alvará sanitário. Então, com essa configuração, à medida que você estiver calculando já as taxas de licenças daquele econômico, automaticamente o sistema vai calcular a taxa de alvará sanitário daquela empresa. A mesma coisa vai ocorrer com o risco ambiental. Se você tiver configurações de risco ambiental específica aí, você pode utilizar também o mesmo enquadramento de risco da licença ambiental para poder depois, posteriormente, gerar a cobrança da taxa de licenciamento, tanto sanitário quanto ambiental. Uma próxima alteração que ainda está em implementação vai ser a configuração do sistema para poder fazer a arrecadação dos DUANs via Pix. Então ativamos aqui no menu de convênios as configurações que permitem a integração dos sistemas com as aplicações dos bancos para poder gerar o código, o QR Code, né, do Pix, e dessa forma você conseguir receber o tributo de forma imediata. Essa aplicação aqui também vai servir também para a integração dos boletos bancários eletrônicos, né, de forma online, numa próxima versão do sistema. Para a integração do Pix, ainda conseguimos a integração apenas com o Banco do Brasil. Os demais bancos não nos forneceram nenhum tipo de documentação que nos possibilitasse a gerar essa chave do QR Code via Pix. Essas configurações aqui são fornecidas pelo banco, ou se for do Banco do Brasil, nós temos acesso a essa configuração. Nós fazemos a configuração e implementamos ela aqui para você. Só que para essa implementação da arrecadação via Pix, é necessário fazer um convênio com o banco. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai orientar vocês a como proceder. Eu vou simular aqui um cadastro do convênio, para demonstrar como é que funciona o preenchimento. Aqui vai ter o nome do convênio, qual a conta bancária que vai estar vinculada àquela arrecadação do Pix.
O tipo de cobrança aqui pode ser boleto ou arrecadação, se os dois modelos tiver via Pix, certo? O local de pagamento. Aqui no caso eu coloquei arrecadação, então eu vou configurar as informações da arrecadação. E aqui eu vou configurar a chave Pix conforme as orientações do banco, conforme as configurações que o banco nos forneceu. Então existe uma chave, existe uma aplicação para a questão do Banco do Brasil e existe uma autorização que é feito um código para lá, ok? Feita essa digitação, já está salvo que é a configuração do convênio e automaticamente eu vou ter que vir cá em parâmetro geral, aqui na parte de convênio e ativar aqui, ó, qual convênio eu quero receber o Pix. Então vai aparecer aquele convênio e no mesma situação para arrecadar também um código de barra, eu também vou ter o mesmo convênio. Então os dois convênios vai servir tanto para gerar o código de barras da arrecadação comum da Duan ou gerar o código de arrecadação do QR Code do Pix. Agora eu vou falar aqui de duas alterações que ocorreram na nota fiscal eletrônica, na nota fiscal avulsa do sistema. A primeira delas é que agora aqui você vai poder imprimir a assinatura a assinatura, né, que tem do coletor na nota pode substituir pelo nome da pessoa que está logado. Antigamente tinha uma assinatura específica do coletor, né, só um coletor assinava. E agora quem estiver emitindo o documento é que vai assinar a autorização daquela nota. Então já vai vir configurado como padrão essa substituição da assinatura do coletor na nota fiscal avulsa que é do sistema. Então já está marcado aqui, vai vir nessa configuração do parâmetro geral. E quando você chegar na nota fiscal e imprimir a nota, vai aparecer o nome da pessoa que está logado no sistema. No caso meu aqui, chama-se usuário rápido. Então vai aparecer esse nome aqui, em vez do coletor que está configurado lá no parâmetro, vai aparecer o nome da pessoa que imprimiu esse documento. Outra alteração bem importante e de um impacto um pouco grande é que a partir dessa versão, o sistema de nota avulsa não vai permitir emissão de documento para pessoa jurídica. Nós estamos vendo aí, e recomendação por uns consultores que nós tivemos aqui na área jurídica, que essa emissão de documento de fiscal avulso aqui pelo sistema pode causar alguns prejuízos aí na fiscalização do âmbito federal daquela empresa que está emitindo nota com você, diretamente com a nota avulsa. Então ficou restrito agora a emissão de documentos para a pessoa física. Então quando você consultar aqui agora, quem que vai ser o emitente da nota, apenas cadastros de CPF vai ficar disponível para você aqui, ok? Se vocês tiverem alguma demanda nesse sentido aqui de alguma coisa específica, entre em contato com a gente que a gente vai analisar cada caso para verificar a possibilidade de configurar isso, uma autorização temporária aí para emissão de outros tipos de documento. No demais, aqui a tela não teve nenhuma alteração, então você vai emitir a nota normalmente, escolhendo o contribuinte, escolhendo para quem vai ser o tomador e todos os dados da nota. Uma coisa que foi feita melhoria também é que agora esse campo foi colocado o nome do histórico, né? Uma observação que tem lá no cantinho da nota, que ficava aqui meio solto no final e não tinha muita utilidade. Então, se você escrever qualquer observação aqui nessa nota, ela vai sair no rodapé do documento. Continuando aqui, eu vou demonstrar agora algumas alterações de duas telas que foram bem significativas. Uma delas é a tela de tributos e taxas municipais. Ela foi totalmente reformada e ela vai facilitar depois, daqui a um tempo, a impressão de alguns relatórios e também do controle melhor das receitas de dívida ativa. Tá? Se vocês já repararam nas versões anteriores, o sistema agora tem alguns códigos padronizados. Tá? Então, essa numeração de receitas e impostos de 1 a 1000 ficou reservada para o sistema controlar. Tá? Então, e aí daqui para frente você pode incluir os tributos específicos de cada município. Com essa nova mudança, nós trouxemos para essa tela agora uma configuração específica dos códigos de receitas em cada estágio. Né? A receita, quando estiver no seu estado original, ainda não foi escrita em dívida ativa, qual que é o código da receita principal, qual que é o código de juros para receber
receber multa especificamente desse tributo, para receber juros especificamente desse tributo. A partir do momento que você tiver convertido essa receita num controle de dívida ativa, qual que vai ser a receita que ela vai gerar lá no relatório? Então, quando ela se converte em dívida ativa, os códigos de receita mudam. Então, aqui eu vou ter o código de dívida ativa do IPTU. Então, enquanto é um receita de IPTU original, normal, dentro do exercício, é o código 1. Para receber um IPTU antigo, né, devedor de exercícios anteriores, o código já muda para 3. A mesma coisa acontece com as multas, né, tanto multa quanto juros para dívida ativa. A codificação da receita é diferente. Aqui eu tenho o mesmo código tanto para multa quanto para juros, certo? Mas essas informações aqui vão ser necessárias numa próxima versão do sistema nos relatórios de receita de síntese geral de receita. Vai começar a usar essa codificação que está aqui nessa tela. Então, a partir desse momento, é importante vocês revisarem esse cadastro para completar essas informações. Para que quando eu emitir a versão já estiver disponível para imprimir o relatório com esses códigos, todas essas tabelas já estejam preenchidas. Outras informações que também já você vai estar disponível nessa versão é a questão que agora em cada tributo você vai conseguir colocar as fundamentações legais para que depois, posteriormente, a gente consiga emitir a certidão de dívida ativa já com esses textos definidos. Já está sendo elaborado uma próxima versão, onde esses textos que estão aqui como texto vão ser convertidos em uma pesquisa unitária, para facilitar depois a impressão da certidão, para evitar a redundância de artigos. Às vezes o mesmo artigo de multa do IPTU é o mesmo artigo de multa que é cobrado no ISS. Então, na próxima versão, a gente vai conseguir melhorar esse controle aqui para vocês. Nessa última aba aqui, foi mantido algumas configurações importantes para o funcionamento do sistema enquanto ocorre essa migração. Então, essas telas aqui, que era o modelo anterior, ela vai ficar ativa por um tempo até que todo o sistema seja modificado para atender essas novas codificações e estrutura anterior que já demonstrada. Agora, a mudança mais importante que ocorreu e maior que teve nesse pacote foi a reformulação completa do cadastro econômico. Quando vocês acessarem a primeira vez, ele vai aparecer essa tela, que é uma conversão do modelo que nós tínhamos de alvará anterior para um novo modelo que foi feito para facilitar a emissão do documento e também para vocês terem um histórico de acompanhamento dos documentos que foram emitidos para cada econômico, para cada empresa, certo? Então essa tela foi totalmente reformulada, trazendo todos os dados necessários, com maior quantidade de informações possíveis que foram feitas em relação ao CNPJ, com os dados que estão disponíveis na nota eletrônica, né, para poder fazer a integração do modelo desktop, né, desse modelo que você usa aqui, com a integração automática dos dados da empresa na nota fiscal eletrônica. Então vamos dizer aqui, agora podemos ter vários endereços para cada econômico, né, independente do cadastro do contribuinte. Os contatos deles aqui no cadastro econômico também vão ser independentes do cadastro do contribuinte. Com esse cadastro aqui, uma pessoa física, vamos definir quais os serviços ele vai poder trabalhar, emitir no caso de serviços. O horário de funcionamento desse econômico. As configurações tributárias de arrecadação, tanto do ISS quanto das taxas de alvará sanitário, funcionamento e ambiental. Informações se essa empresa é optante pelo Simples ou do MEI, com a data da sua opção e a sua exclusão quando ocorrer. Um controle de requisitos de habilitação, que vocês podem ir alimentando essa informação à medida que esses dados forem preenchidos, forem requisitados. Então, se a empresa te entregou, né, no momento do requerimento da abertura da empresa, o ato consultivo dela, o local onde ela está sediada, se tem habites emitido para o prédio onde ela está sediada, se foi feita alguma vistoria na sede dessa empresa para acompanhar se ela existe no local,
ou até mesmo a vistoria sanitária que é necessário. Se essa empresa exige o certificado do bombeiro e ela entregou essa informação para vocês, e se foi feita uma análise técnica dessa empresa. Então são documentos que vocês podem acompanhar e a cada medida que forem preenchendo, vocês podem concluir, como atendido, como provisório, ou seja, um documento que eles entregaram ainda não é o correto, ou qualquer outro estado que ainda não é um dos previstos anterior. Então, se ele entregou o documento, eu posso marcar como atendido. Que dia que ele me entregou isso? Ele me entregou hoje, dia 18 de setembro, e boto alguma observação se for necessário e mando salvar. Então, a partir desse momento, aquele documento já está atendido, eu tenho uma pasta, um arquivo com essa informação guardada. Outra coisa que nós vamos ver aqui bastante nessa tela são informações obrigatórias que antigamente passava despercebido, né? Esse contribuinte, quando na sua conversão, ele não tinha natureza jurídica digitada lá no cadastro anterior que vocês tinham. E agora é obrigatório nessa nova tela. Aqui nós vamos ter, como é uma pessoa física, nós temos aqui os códigos 402, 408, 411 e 412, que permite ou é vinculado diretamente à pessoa física. Eu posso ter um cadastro no leiloeiro, eu posso ter um cadastro no produtor rural, né? Aqui em específico para emissão de um alvará, alguma coisa que ele precise, tá? E eu tenho também aqui, no caso, a maioria das pessoas físicas vão ser contribuintes individual. Então esse código 408 é o que vai ser mais utilizado para a pessoa física. Então ele vai me permitir, quando eu salvar novamente, ele vai verificar se o cadastro está ok, e se não, ele vai continuar emitindo mensagens exigindo dadas e informações. Outra coisa que passou muito despercebido por muito tempo é a data de início da atividade desse econômico no município. É importante demais essa informação, até para a cobrança do alvará, se ele vai ser cobrado ou não. A data de extinção também vai ser muito importante para esse controle. Então aqui, como eu não tenho a data, eu vou colocar uma informação aqui aleatória. E vou ter que continuar tentando salvar essa informação. Como é empresa de serviço, eu tenho que ter pelo menos uma atividade aqui vinculada de serviço para essa empresa. Outra mensagem: para processar os cálculos da licença de funcionamento sanitário ou ambiental, é selecionado e requerido que o coeficiente é necessário que seja digitado o coeficiente de taxa econômico. Aqui na tábua de habilitação, de tributação, essa atividade tem uma configuração nela que nós vamos entrar daqui a pouquinho, que diz que esse alvará desse econômico que estiver vinculado a essa taxa vai ser cobrado por um cálculo multiplicado por esse número. Nós vamos entrar em detalhes nessa cobrança de licença em um novo vídeo, que eu vou mostrar para vocês direitinho como utilizar de melhor forma possível a configuração das taxas que estão aqui com os recursos que nós temos na tela. Como o sistema está só me exigindo que eu tenha que digitar uma informação aqui, eu vou só colocar a informação para a gente poder salvar. Pronto. Conseguimos salvar. Então estamos agora com a tela já na nova versão, com todos os dados necessários para essa nova tela. Eu vou entrar agora em detalhes aqui, em cada informação que foi criada nova, né? O campo de natureza jurídica agora passa agora a ser obrigatório. Temos agora uma situação cadastral desse cadastro econômico. No caso de pessoa física, vai ser controlada pelo município. No caso de CNPJ, nós temos como fazer essa vinculação de acordo com o próprio consulta aqui do site da Receita. Então, o que nós temos aqui nesses dados? Qual a situação cadastral desse econômico? Ela está ativa? É um cadastro nulo que tem alguns dados, né, segundo a Receita, incompatíveis com o requerimento. Se ela está suspensa, se ela está inapta, se ela está ativa, mas tem alguma irregularidade, né, não está regular com alguma coisa, ou se é uma empresa que foi baixada, né, ela não existe mais, está aqui a menos por compatibilidade, mas ela foi encerrada, certo? Nesse momento está ativa. A partir do momento que eu tiver qualquer status aqui de suspensa, inapta ou baixada, vai habilitar para a gente agora um novo campo de qual que é o motivo dessa suspensão ou dessa situação cadastral. Então temos uma lista aqui, de acordo
que está de acordo com os dados possíveis lá da Receita Federal. Então, todos os dados que temos aqui é de acordo com o CNPJ, tá? Com o cadastro da própria Receita. E temos aqui um caso esporádico, que seria que a baixa determinada pelo próprio município. Às vezes você tem uma situação aí que você quer baixar a empresa, ela está ativa na Receita, mas no município ela não existe mais vínculo. Um exemplo, a empresa mudou o domicílio para outra cidade. Então, a empresa está ativa, mas no seu município a empresa vai estar baixada. Também fomos colocar aqui agora modificado o tipo do cadastro econômico. Para a pessoa física só vai estar disponível autônomo ou avulsos. Tá? O cadastro autônomo ele gera ao município aqui no município a obrigação de pagar o alvará de funcionamento. Às vezes uma empresa, um contador, por exemplo, ele é um vínculo autônomo, né? Às vezes um contador como só pessoa física, ele não tem CNPJ, ele tem um vínculo de tipo de cadastro autônomo. Agora, digamos que é uma pessoa que chegou a emitir uma nota avulsa, ou tem algum dado que é esporádico, ele vai ser avulso e ele não vai ter vínculo de atividade de pagar o alvará com o município, certo? Esse caso aqui vai ser muito usado para emitir nota avulsa no site do sistema de nota fiscal eletrônica, ok? A maioria das vezes do cadastro que você tiver aqui vai ser autônomo. O tipo de estabelecimento deve ser econômico, se é matriz, filial ou representação, se é algum dos outros tipos, aqui de acordo também até com o site da Receita Federal. O porte da empresa, se é microempresa, empresa de pequeno porte ou demais, de acordo também com até um cadastro de acordo com o site da Receita Federal. Não se aplica muito à pessoa física, que vai estar sempre vinculada aqui a demais, não vai ser nenhuma das duas situações. Quem for CNPJ, você pode digitar aqui o código do registro da junta e o capital social dessa empresa. Conforme temos também lá no sistema de nota, temos aqui agora o campo de contador. Se essa empresa for o próprio contador, você pode marcar aqui e não precisa vincular nenhum outro tipo de cadastro. Se for alguma outra empresa, algum outro econômico, às vezes é importante vocês vincularem aqui qual que é o econômico que vai fazer a contabilidade dessa empresa, certo? Conforme tem também, igual temos na nota eletrônica. Esses dados aqui embaixo, de veículo / transportes, é uma informação nova e requerida aí por algumas pessoas para controle e registro no alvará dos taxistas ou empresas que têm veículo de transporte. Então aqui você vai colocar qual que é a marca, se for um taxista, né? Qual que é a marca do veículo dele, o modelo do veículo, a placa, a cor do veículo, o ano de fabricação, o código RENAVAN do documento do carro e o chassi do carro que ele usa para trabalhar e prestar aquele serviço de táxi no município. Tá? Todos esses dados que foram digitados aqui vai fazer parte do alvará de funcionamento. Então, o alvará vai ser direcionado àquele veículo. Se a pessoa tiver 2 veículos, às vezes o mesmo cadastro, já aconteceu situações onde um mesmo contribuinte tinha 2 veículos, né, e utilizava os 2 ali para trabalho. Ele vai ter que ter duas inscrições municipal diferentes. Uma para o primeiro veículo e uma outra inscrição para o segundo veículo. E outro ato aqui muito importante, focado também nessa questão de táxis e outros permissionários, existe uma exigência aí, principalmente agora nas eleições, e isso ocorre sempre em todas as eleições. O TRE, junto com o TSE, né, exige que os municípios informem para eles via arquivo quais são as pessoas físicas, né, que existem no município, que são permissionários de serviços públicos, né, ou exercem atividades econômicas sob concessão do município. Exemplo, a concessão do táxi aqui é uma permissão do município da pessoa trabalhar. É um serviço de transporte público, né, regulado pelo município, e ele concede essa autorização para alguém.
Então aqui você, nesses casos específicos, né, obviamente que tem que ter toda uma fiscalização e legislação específica para esse controle, você vai começar a marcar essas informações, ó, se a pessoa exerce atividade econômica mediante a concessão pública. Então se você marcar, você vai colocar agora aqui, a gente colocou aqui o processo, né, caso você queira controlar aí, qual que é o número do processo que foi gerado essa obtenção. Então é o processo lá de 2020, número 2545, o número do processo administrativo que gerou isso aqui. Qual a atividade que ele foi licenciado para ele? Táxi. Tá? Início da concessão, ele começou a trabalhar em 2020 e essa concessão foi autorizada para ele até 31/12/2025. Ele teve uma concessão de 5 anos aí do município, né? Essa data vai estar estipulada no processo, na lei lá que estipulou essa concessão, tá? Se for anual, você vai colocar aqui o período anual dessa concessão, tá? Esse mesmo ato aqui, ó, também aplica-se a pessoas que usam quiosques públicos, né? Patrimônio público e exercem alguma atividade econômica ali, e ele participou de algum credenciamento, alguma licitação, né? Para utilizar o espaço público para fazer uso de venda, às vezes banca de verdura ali na feira. E se isso foi feito concessão pública para utilização, né, vinculado a um CPF, é importante vocês começarem a atender a essa legislação, porque essa informação aqui é requerida pelo Tribunal de Justiça Eleitoral, tá? Para fazer algum cruzamento de informações, algumas restrições lá no controle de doação a partidos e candidatos políticos. Nós vamos fazer um outro vídeo, né, e deixar aqui talvez a descrição nesse vídeo, para você ver como é usado essa informação para exportar o arquivo tribunal. Então aqui agora nós conseguimos agora fazer o cadastro de endereço especificamente dessa atividade econômica. Não vai estar vinculado mais a esse cadastro econômico aqui, esse contribuinte. Então a atividade que agora ele pode ter um endereço residencial e o comercial diferente, né? E o endereço de correspondência também diferente, né? Então eu posso querer mandar correspondência para ele para algum lugar e ele vai pesquisar aqui a mesma pesquisa do CEP, né? Então esse aqui vai ser o endereço de correspondência desse econômico, tá? E aqui onde ele exerce a atividade comercial dele, tá? Vamos aplicar essa informação aqui num quesito, por exemplo, temos as situações aí das empresas de telefonia, né? As sedes do CNPJ dessas empresas são em outras cidades, né? Geralmente Palmas, né? Aqui no caso Tocantins, ou geralmente capitais, né? Então, quando você puxar o CNPJ dele, ele vai estar de outro município, aqui o endereço de correspondência dele, tá? Mas aqui você vai ter que indicar qual que é o endereço comercial da atividade econômica daquela empresa no seu município. Então, essa atividade econômica aqui, o endereço comercial, vai ser de suma importância para a emissão de alvará. Só vai emitir alvará para empresas com sede comercial no município. No caso aqui que eu estou usando a base é de Palmas, né? Então, essa empresa vai ter como emitir alvará, porque ela está na sede do meu município, tá? A cobrança do alvará também de funcionamento vai ser baseado no endereço comercial. Se for empresa de fora, não vai gerar o licença de funcionamento para ela, nem emitir alvará, tá? Então vai ser muito importante esse controle. Daqui a pouquinho eu vou mostrar essa aplicação dos endereços na questão quando capturar aqui o CNPJ. O contato, né? Então você vai ter o telefone residencial, comercial, você pode ter vários telefones cadastrados agora aqui para contato com essa empresa. Da mesma forma, vários e-mails cadastrados, tá ok? Já tinha mostrado aqui quais os serviços que ela vai exercer, o horário de funcionamento que ela vai permitir fazer. A tributação, nós temos aqui agora o seguinte opções, ó. Para a pessoa física, só pode ser a tributação de ISS estimativo, ou ela não vai ter tributação especial, ela vai recolher o ISS conforme o seu faturamento, tá? Se for estimativo, nós podemos aqui ter o ISS mensal ou anual, para o caso, por exemplo, de autônomos, como profissionais liberais, contadores, médicos, dentistas, né, psicólogos que às vezes trabalham com CPF, eles têm que ter licenciamento e eles pagam o ISS aqui estimativo, tá? E aqui o valor
qual o valor do ISS conforme o seu código tributário. Então você vai colocar lá, procurar o código tributário dessa atividade, quanto ele recolhe de ISS anual em unidades fiscais do município. Tá? Mais para frente nós vamos detalhar melhorias aqui e mais informações específicas dessa questão da tributação do ISS. E para cálculo do alvará, você vai ter uma lista de atividades, eu vou ter que enquadrar ele aqui em uma atividade que esteja na tabela de serviços, conforme também um código tributário. Outra mudança importante aqui nessa tela, né, é que agora, assim como na tela de contribuinte, vai estar atrelado de forma permanente o código aqui da secção municipal, né, e do código sequencial do sistema a esse CPF. Eu não vou permitir mais, não é permitido mais alterar agora nesse cadastro econômico o vínculo de qual contribuinte foi cadastrado inicialmente. Né? Antigamente era permitido fazer essa troca, né? Então você perdia o vínculo de quem que era o contribuinte desse cadastro econômico. Então agora, a partir do momento que você salvar a informação, ela fica atrelada. Vamos mostrar agora aqui, ó, como faria para fazer um cadastro novo de uma empresa, utilizando aqui os recursos novos do sistema. Quando eu digitar aqui o CNPJ e der um Enter aqui, ó, o sistema automaticamente já vai no site da Receita e puxa todos os dados do CNPJ e traz para você aqui para a tela. Então já me trouxe o cadastro dessa empresa com o nome, ele já faz o cadastro do contribuinte para você automático, já bota o nome fantasia que está no CNPJ, a natureza jurídica, a situação cadastral do CNPJ, né? Traz qual que é o tipo de estabelecimento que está lá no CNPJ, o porte da empresa conforme o CNPJ, capital social, a data de início dessa empresa lá no CNPJ. Aqui vocês podem mudar caso essa empresa esteja migrando de um município para cá, então a atividade no município inicia-se em outra data, né? Já puxa os endereços que estão cadastrados lá no site. Tá vendo aqui uma informação importante? É que como é uma empresa de fora, né, num caso aqui ainda não está vinculado diretamente aqui com o município, ele trouxe o endereço dessa empresa como correspondência, ou seja, essa aqui é a sede da empresa, mas agora eu quero cadastrar qual que é o endereço comercial dela no município que eu estou fazendo o cadastro. Então, ó, você vai exercer atividade aqui, no caso de uma empresa de telefonia, ela vai ficar com o endereço de correspondência lá da sede dela e o comercial lá do município, onde a torre está instalada, e é a cobrança que gera o fato gerador da cobrança da licença de funcionamento. Trouxe os contatos que tem lá no CNPJ, já trouxe todos os quinais que existem no CNPJ, você não precisa cadastrar nenhum, e automaticamente com esses quinais ele ativou todos os tipos de serviços disponíveis. Como eu já tinha mostrado lá atrás, cada KNAI tem uma lista de serviços específica. Então, todos esses que estão aqui ativados, todos que estão atrelados a esses KNAIs. Um exemplo, que tem muita cobrança, por exemplo, a KNAIs de venda. Deixa eu achar onde é que está aqui. Essa aqui não tem. Não geram serviços, então esse campo ficaria desativado, tá? Sócios, como a aplicação da Receita travou o vínculo do CPF, a gente por enquanto não consegue cadastrar os sócios, tá? Então aqui você vai ter que indicar os sócios manualmente, tá, ok? A tributação já trouxe que a empresa, se é do Simples, se é do MEI, ela traria também informação. Ou quando essa informação não tiver tributação especial, ele automaticamente vai colocar sem tributação especial, tá? A tributação de indicação do ISS vai ser sempre sobre faturamento, né, como padrão. E aqui eu tenho que colocar qual que é a taxa que ele está vinculado para a cobrança do alvará de funcionamento. Outra coisa aqui importante, ó, lembra lá atrás que eu informei para vocês, ó, quando tiver configurado lá aquela questão do subsídio tributário, essas informações vai vir automática para vocês marcada,
Tá? Então, a partir do momento que vocês tiverem preencher isso lá, essa informação já fica como substituto tributário e travado aqui para vocês não alterar, para que fique de fato bem configurado aí o código tributário de vocês. Aqui a data de início da abertura do Simples, o dia que for excluído ele vai colocar uma data aqui de forma automática. Então, não fiz nenhuma alteração nesse cadastro, eu venho aqui e já salvo. Ele vai pedir aqui o tipo de econômico, é um prestador de serviço. Ele também vai pedir, de acordo com a tributação, imagina que ele já vai pedir esse campo aqui. Ok? Já vou preencher logo. Pronto. Então, com poucos cliques agora, nós conseguimos fazer o cadastro de um econômico de forma bem rápida e bem simples aqui no sistema. Outro fato importante é que vocês vão ver que agora as telas do sistema, todas elas foram colocadas em ordem decrescente. Então, sim, os últimos registros que vocês fizerem em inclusão vai aparecer aqui no topo da lista, ok? Um recurso aqui importante para vocês utilizarem é a própria consulta de atualização cadastral desse CNPJ aqui, certo? Temos aqui um campo que ele vai ser preenchido toda vez que vocês usarem essa ferramenta de consulta do CNPJ. Aqui está me informando, está em vermelho, ó, que está desatualizado. Nós definimos aqui um parâmetro para cada 3 meses, né? Essa data fica em vermelho para vocês manterem esse cadastro dos seus econômicos de forma atualizada. Então, aqui eu vou tentar fazer a atualização, vou clicar aqui no site, no recurso. Ele automaticamente vai puxar os dados mais atualizados da Receita. Então ele vai trazer, ó, se mudou o capital social, a data. Vou cancelar novamente aqui, vou fazer de novo os dados, ó. Veja que estava sem data de início, tá vendo? Estava sem data de início. Quando eu clicar, está sem natureza jurídica, o endereço está aqui como de Palmas, que a gente alterou, não tem contato, o CNAE só tem um, está com os 3 serviços disponíveis, a tributação está sem tributação especial, né, não tem dados aqui do Simples. Vamos ver o que ele vai atualizar aqui com essa informação. Então, aqui um contribuinte, vou atualizar. Ó, trouxe agora a natureza jurídica, colocou a data de início dessa empresa lá na Receita Federal, trouxe o porte atualizado, o capital social, atualizou o endereço aqui para onde ele tem sede, né? Às vezes troca aqui o endereço, troca algum dado, ó. Às vezes troca o número, troca alguma coisa, e às vezes vocês não acompanham isso, né, de forma pontual. Trouxe os contatos que ele indicou lá no site da Receita, no CNPJ. Atualizou os cadastros aqui do CNAE. Vinculou os serviços todos que tem disponível, ó, de acordo com os CNAEs. E trocou a tributação de acordo com o que está vinculado no CNPJ. Então isso faz tudo automático. Então, e automaticamente, ó, vou exigir novamente o coeficiente da taxa aqui para cobrar a licença. E automaticamente ele trouxe, ó, a última atualização que nós temos desse CNPJ pela aplicação da Receita foi dia 13/8. Então a última base que nós temos atualizada é dia 13/8. Foi a última atualização que foi feita, que capturou esses dados da Receita. Ok? Vamos ver aqui mais um. Vamos pegar aqui esse aqui. Vamos ver se vamos dar mais uma mensagem. Ele já atualizou novamente todos os dados. Trouxe os CNAEs. Eu tinha feito uma vinculação aqui de um outro CNPJ. Eu acho que é esse aqui. Vamos pegar ele novamente. Deixa eu só ver, está com um só, né? Está com um só. E é uma atividade de venda. Veja que não tem como ativar serviços para ela, tá vendo? Isso que eu queria chegar para vocês aqui e mostrar. Vamos ver se ela tem mais serviços, né? Mais atividades econômicas e mais CNAEs.
Não, realmente ela só tem um, automaticamente não vai ter serviço disponível para ela. Ou seja, também é uma empresa que não vai conseguir emitir nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica de serviço. Eu vou fazer uma busca aqui rapidamente e já volto para mostrar um outro recurso que existe aqui nessa atualização, que é importante vocês fazerem ela periodicamente. Pronto, achei aqui as duas coisas que eu queria mostrar. Duas coisas importantes com essa verificação da aplicação a cada período, certo? A primeira é o seguinte, ó, essa base que eu estou mostrando aqui, por mais que ela seja de um município, eu configurei ela para ser de Palmas, né? E eu vou fazer um teste nessa API aqui, dessa empresa, para ver como é que está o cadastro dela atualizado. Quando eu puxar, o sistema pode me dar essa mensagem, ó. O endereço comercial dessa empresa não pertence mais ao município. Ou seja, isso que indica para mim o seguinte, ó, ela estava ativa aqui no meu cadastro e ela se atualizou na Receita e mudou. A empresa saiu do município onde ele estava e mudou para a sede da empresa para um outro local. Acontece isso muito com o MEI, né? Que às vezes você não tem muito acesso. E às vezes algumas empresas fazem essa verificação lá pelo Simplifica, mas acaba que não pedem a baixa do cadastro municipal na prefeitura, não protocolam isso, né? Então, com essa informação, vocês conseguem manter aqui o cadastro das empresas de forma real, né? Então, é um caso que eu já falei, ó, a empresa está ativa, mas ela mudou a sede. Se eu realizar a baixa aqui no sistema, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o status para baixado, indicar que essa empresa está baixada no município, certo? A partir de agora, eu não vou conseguir mais cobrar alvará de funcionamento dela, não vou conseguir mais emitir alvará de funcionamento para essa empresa, né? Porque agora, a partir desse momento, ela está restrita para emitir documento ou notas fiscais no município, já que ela mudou a sede. Então, a sede dela aqui agora, ó, mudou para um outro município e não é onde eu estou mais. A gente está trabalhando com o município como se fosse Palmas, tá ok? Outra questão importantíssima também empresas que baixaram e não notificaram o município. Elas foram lá, a Receita baixou, ou elas solicitaram essa baixa na Receita, e quando você consultar aqui, ó, ele vai informar para vocês, ó, que a empresa já foi encerrada. E nesse caso aqui, a gente tem um cadastro real de um município com esses dados, ela foi encerrada em 2020, e ela está ativa no sistema até hoje lá no município, né? Então isso aqui vai ajudar muito a atualizar o cadastro, tá? E vocês manterem as empresas, somente as empresas ativas, né, vinculadas no sistema, até para não gerar aí uma estimativa de receita de licença de funcionamento de empresas que não já estão baixadas. Você não poderia nem lançar mais essa informação aqui mais. Então, se eu baixar, ele faz o mesmo processo, ele baixa e pega o status que baixou lá na Receita, ó. Ele lá na Receita ele baixou por esse motivo, ó. A empresa lá foi extinta por encerramento, e bota a data para você aqui, ó, da situação dela lá no CNPJ, que foi a data da baixa que ele pediu lá na Receita Federal. Salvou, a empresa já deixou também de ter vínculo aí com o município. Outra questão grande de mudança aqui no sistema foi a emissão do alvará, que eu citei lá no começo, que vai estar centralizada agora nessa tela de cadastro. Então, você quer emitir o documento da empresa, não vai vir aqui em relatórios, mas e ter lá a licença de funcionamento. Aqui ele vai ter o menu para impressão, mas meramente impressão. Para você conseguir emitir o documento agora, você tem que ir lá no cadastro, você vai localizar a empresa que quer emitir o documento, e você vai vir lá na última aba, ó, alvarás. Essa aqui ainda não foi emitida. Vou tentar emitir o alvará dessa empresa. Vou clicar aqui no botão para liberar o alvará, ó. Ele vai vir para essa tela e vai estar com a restrição, ó. Vai indicar para você que agora que a taxa de licença de funcionamento não foi paga. Enquanto esse pagamento não ocorrer agora, esse documento não vai ser impresso mais. Então isso é uma restrição aí maior na coletoria, e os secretários de finanças me cobraram muito essa restrição de documento aí. Então foi imposta agora com essa mudança, tá? E outra coisa também da imposição aqui que
talvez eu não encontre, se essa empresa, né, se esse contribuinte aqui, tiver lá dívida ativa de licença de funcionamento pendente de pagamento, também não vai permitir mais imprimir o alvará até ele quitar esses pagamentos todos aqui, tá ok? Deixa eu tentar achar aqui um MEI para a gente conseguir emitir esse documento. Pronto, achei aqui um contribuinte, tá aqui, ó, com a tributação de regime de tributação MEI. Então, pela lei lá do incentivo econômico e da medida provisória, os MEIs não podem, não tem cobrança de alvará. Então, quando eu clicar em emitir alvará, só um minutinho, fiz uma mudança aqui, e aí ele mudou para o município real dele aqui. Ele não vai deixar eu emitir alvará de empresas com endereço comercial fora da base do seu município. Aqui eu configurei para Palmas, então tem que estar em Palmas a sede comercial dele. Emitiu o alvará. Pronto, ó. Quando a empresa tiver com o alvará pago, né, ou se for MEI, não tem restrição, eu vou colocar, conseguir emitir normalmente, tá? Então tem que colocar qual é a data de emissão. Essa data de emissão é progressiva. Se você emitir com data de hoje, amanhã eu não consigo emitir mais com data do dia 11, tá? Existe uma sequência de alvará e ela é progressiva, tanto em número quanto em data. Então, se emitiu hoje o documento, amanhã você já não consegue emitir, ou hoje mesmo você já não consegue emitir um documento antes dessa data aqui, tá ok? Observação só é preenchida quando realmente tem observação. Por exemplo, está funcionando de forma provisória, o alvará é provisório, qualquer informação técnica que você precisa gerar no alvará pode escrever aqui. Se não tiver observação nenhuma, você não precisa preencher nada. A gente vem como padrão a validade do documento 31 de janeiro de 2020 do ano seguinte, para facilitar o funcionamento da empresa, para que chegar dia 1º ela não esteja aberta, né, no caso de uma farmácia, por exemplo, um posto de combustível, ela esteja aberta sem o prévio documento emitido. Então você tem um prazo maior aí para que a pessoa tanto trabalhe o mês de janeiro com isso aí, e também para efetuar o processamento das cobranças, né? Então você tem o mês de janeiro inteiro para fazer esse processamento, a pessoa pagar e não ficar sem trabalhar, sem funcionar aí um dia por causa do documento, ok? Vou salvar. Aqui no meu caso, ele deu uma mensagem porque eu ainda não configurei a informação importante aqui, ó. Com essa mudança do alvará, agora nós vamos ter que fazer uma configuração lá em parâmetros para ele gerar um link para a gente aqui, ó. Como ele deu uma mensagem, já vou direto no parâmetro aqui. E eu tenho que configurar agora aqui essas informações de serviço online, ó, do site aqui do município. Eu vou colocar aqui deixa eu achar aqui qual que eu vou colocar. Eu vou configurar um município aleatório aqui. Mas no caso de vocês não devem fazer isso, tá? Essa informação tem que ser realmente o município de vocês aqui, porque senão o documento vai ser impresso errado, tá? Com o nome de município de outro município, tá ok? Configurei aqui, validei, tá verdinho, salvei a informação. Então a partir desse agora ele vai emitir. No caso ele não vai emitir esse documento porque eu já tenho um alvará aqui válido nesse mesmo período. Deixa eu cancelar esse aqui. Aí eu consigo emitir um outro novo. Pronto. O documento foi gerado. Então ele vai gravar aqui, ó, uma sequência, tá vendo? Ó? Então, uma sequência de alvarás do sistema. Então, de 2023, 2022 começou lá no primeiro e já está no 243 dessa base. Como eu te mostrei para vocês aqui, agora eu tenho um recurso de cancelar um alvará. Eu emiti o documento, né? Ele vai estar disponível na internet em breve aqui para fazer a autenticação. Se eu imprimir, ele vai estar o texto aqui cancelado, ó. Esse alvará está cancelado, ok? Vou imprimir aqui o modelo para mostrar para vocês o modelo novo do alvará. Então ele totalmente reformulado, vai sair somente em retrato,
tá? Nesse formato aqui. Então vai vir todos os documentos do contribuinte, as informações complementares de funcionamento, da emissão do alvará, né? Alguns dados responsáveis da empresa, né? As atividades econômicas que ele vai funcionar, com a principal destacado aqui. Vai mostrar aqui para vocês também, ó, se essas atividades requer algum dos alvarás complementar, né? Então, se tiver um alvará aqui sanitário, sim, você vai ter que, aquela empresa vai ter que tratar e fazer os trâmites com a vigilância sanitária do seu município para a obtenção do alvará sanitário e depois, previamente, depois a emissão do documento junto aqui, tá? Vai indicar que quando o documento foi impresso e tem um código de autenticação, né? Ele já está preparado para ser autenticado depois no site de serviços online. E aquele documento que nós configuramos foi para gerar esse link aqui, ó, né? Eu preciso daquele documento para poder gerar esse dado aqui, que é um link reduzido, que quando a pessoa digitar isso aqui na internet, ele vai direcionar lá para o seu município e vai para a página de autenticação com esse código de validação, né? Então a gente vai conseguir testar se o documento é válido ou não pela internet, tá? Isso vai estar disponível em breve para vocês. Se vocês configurarem aquele documento errado, quando eu colocar isso aqui, ó, ele vai apontar para um site errado, né? Então vai causar um certo transtorno grande aí para quem emite o documento com essa configuração errada. Então, quando precisar de configurar isso aí, vocês solicitem um suporte e o pessoal faz uma ajuda para vocês aí, configurar isso aqui para ficar tudo certinho, tá ok? Outra coisa importante, o documento do alvará sanitário vai ser um documento anexo ao alvará de funcionamento. Não tem como a pessoa funcionar sem ter o alvará de funcionamento do sanitário ou vice-versa. Então o funcionamento é integrado, funcionamento e demais alvarás. Eu vou emitir um outro alvará aqui, sanitário. Já mudou aqui a data de emissão, porque a data de emissão desse alvará ainda não teve nenhum. E vou salvar aqui, ó. A licença foi emitida com sucesso. Então foi o primeiro alvará sanitário que foi emitido, ó. Então ele começou lá do 1. Então eu tenho um controle para funcionamento, um controle para sanitário e eu tenho outro controle para ambiental. Então simulei já os 3 alvarás possíveis aqui. E quando eu imprimir o documento novamente, ó, ele vai agregar aqueles 2 alvarás que eu coloquei como alvarás especiais e licenças especiais e já vai colocar aqui no mesmo documento a informação que já existe o alvará sanitário liberado com o número dele e a data de validade do documento. Então ele já está licenciado tanto para funcionamento normal quanto a questão das exigências sanitárias e ambiental que ele talvez tenha que cumprir aqui, né, pelas atividades que ele exerce. Então o documento já sai integrado de uma vez só, tá ok? Fechando aqui, continuando. Então, pessoal, as alterações que nós temos por pacote são essas. Espero que o vídeo aí tenha sido esclarecedor das melhorias que teve, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai auxiliar vocês de forma individual, né, na sua demanda. E caso tenha gostado aí do vídeo, dê o seu joinha pra gente aí. Isso ajuda muito a gente a contribuir aqui. Caso você tenha algum comentário também sobre esse vídeo, pode deixar aí na descrição embaixo, que a gente vai ler e responder tudo para vocês, tá bom? Um abraço e até uma próxima, um próximo vídeo.